Olá pessoal, boa noite. Como vai você? Cada vez melhor? Que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Nunca nos esqueçamos disso, né? As dificuldades vêm e vão, sempre. E nós temos que viver o dia de hoje para podermos nos sustentar melhor, termos melhores condições de vida, né? Uma qualidade de vida melhor. Eu espero que vocês tenham passado a semana muito bem. Hoje, dia 11 de abril, são 19 horas e 31 minutos. Estamos iniciando aqui o nosso vídeo desta semana, né? Começamos falando a semana passada do quarto princípio básico. Pais e filhos não são iguais, né? Princípio valorizador. Então, isso nós vamos dar continuidade hoje, né? Na segunda semana. Semana passada falamos sobre o enfoque eu, né? Para que possamos nos avaliar, né? Refletir, avaliar, fazer algumas alterações, mudanças em nós para que possamos fazer essas convivências serem mais leves, mais fáceis, né? Antes da gente entrar no princípio, eu gostaria de posicionar vocês. Ainda não tenho uma definição de data, mas me parece que estamos com tudo relativamente encaminhado para voltarmos às nossas reuniões. Claro que nós vamos ter que aguardar decidirem aí quando poderemos fazer, porque até então estamos nem sei em que fase, vermelha, roxa, preta, não sei. Onde a gente não pode ter, estamos tendo lockdown, essas coisas todas, né? Então, mas ao menos o espaço, a pessoa já conseguiu cadeiras, então provavelmente a gente, assim que for liberado, já vai ter um local, já que a igreja não libera o local antigo. Então eu vou falar com o grupo pelo WhatsApp para a gente, a hora que eu tiver assim, mais detalhes, porque nós vamos ter que usar de todos os procedimentos de cuidados, enfim. Não sei quantas pessoas vão comportar, não sei o tamanho do local, ainda não visitei, mas tudo isso só para que vocês saibam que as coisas estão encaminhadas realmente. Eu apenas não posicionei mais, até porque eu nem tinha como cobrar da pessoa, porque nós estamos nessa situação de abre e fecha o tempo todo, então não adianta a gente voltar e daí uma semana parar, né? Então peço um pouquinho mais de paciência, também estou ansiosa, vamos ver se em breve a gente consegue resolver isso, tá bom? Então vamos agora falar sobre o quarto princípio, né? Dando continuidade, como eu falei, da semana passada. Então, eu vou passar aqui para vocês, assim, resumidamente, o que a gente falou a semana passada para a gente continuar. Então, o princípio pais e filhos não são iguais, chamado de um princípio valorizador. Pai é guia, orientador, legislador. Deve nortear a conduta do filho, estabelecendo normas e condutas que precisam ser respeitadas. Os filhos devem respeito aos pais, que querem o melhor para o desenvolvimento completo da personalidade de seus filhos, né? Então, aqui, a semana passada a gente focou, né, nisso, mas para que a gente, né, para que o filho, tem uma frase que eu gosto muito, para que o filho seja filho, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. Então nós temos que nos conscientizar disso e
fazermos o nosso melhor para podermos orientar, ser guia, né, legislar isso de uma maneira bem saudável, tá bom? Isso foi já falado semana passada, né? Então, nesse princípio, nós desenvolvemos a nós mesmos, o nosso valor e a nossa autoridade, né? Se você não fizer seus direitos serem respeitados, não poderá exigir que os outros, nem mesmo seus filhos, o respeitem, né? Então, primeiro, sempre começa conosco, né? O enfoque, por isso o enfoque é sempre eu, primeiramente. Porque eu tenho que fazer essa análise, eu tenho que me posicionar corretamente, me cobrar aquilo que eu devo servir de exemplo, né? Para depois eu poder cobrar do outro, com autoridade. Autoridade porque se eu estou falando, não é faça o que eu digo, não faça o que eu faço, é fazer o que eu estou fazendo, né? Eu estou sendo o exemplo disso. E lembrando, né, que não só pais e filhos não são iguais, né? Professores e alunos não são iguais, eu e você não somos iguais, em tudo tem que haver hierarquia para que as coisas funcionem, né? Isso nós vimos a semana passada, focamos no eu para a nossa autoanálise, a nossa reflexão e a mudança das coisas que precisam ser mudadas, né? Não esqueçam que nada muda se eu não mudar. Então, aí dando continuidade aqui, pais e filhos não são iguais, como a gente já disse. O princípio já diz isso, né? Ou seja, todos possuem responsabilidades, mas as responsabilidades são diferentes. Direitos e deveres de cada um, de pais e de filhos, são diferentes. Exercem papéis diferentes na relação familiar, como eu coloquei já semana passada, né? O pai é orientador, o filho é orientado. Enfim, nós temos esse lugar hierárquico, nós temos que assumir essa hierarquia, né? Nós temos que ser mais que amigos dos nossos filhos, nós temos que ser pais, é muito mais do que amigo. Então, aos pais cabe a missão de educar ou reeducar, e isso exige o uso da autoridade, como já falamos a semana passada e estamos lembrando aqui hoje, né? No entanto, a autoridade é uma construção que começa a partir dos nossos próprios comportamentos. Se não mudarmos os nossos comportamentos, não podemos exigir que os nossos filhos mudem os seus comportamentos, né? Essa autoridade vem da minha liderança, né? E ser líder é isso, é demonstrar, é fazer o que deve ser feito e ser este exemplo, né? Então, por vezes, olhamos para os nossos filhos, o nosso companheiro, e desejamos que sejam iguais a nós. Porém, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós possui pensamentos diferentes, atitudes diferentes, gostos diferentes, etc., que precisam ser respeitados, né? Essas diferenças que existem entre as pessoas, nós somos únicos, nós somos seres únicos, né? E isto tem que ser respeitado. Mas a gente não pode se esquecer, né, que o meu direito vai até onde começa o direito do outro.
jeito, a gente não pode passar, porque eu sou assim, essas são as minhas características e eu vou passar como um trator em cima dos outros ou permitir que os outros passem como um trator em cima dos meus direitos, né? Então, por isso que é muito importante que haja esse equilíbrio, né, de deveres e direitos e que cada um saiba o seu dever e o seu direito, para que isso gere respeito entre as partes. E essas partes, né, pode ser o filho, o companheiro, a mãe, o pai, né, as famílias. Aqui nós estamos sempre focando na família, né? As famílias, muitas vezes, tem os avós morando junto, né? Tios que moram junto. Então, cada um ali tem que conhecer o seu papel, o seu direito, mas, acima de qualquer coisa, conhecer o seu dever, né? Isso é que vai nortear tudo, nortear a relação entre as pessoas. Então, já sabemos que somos diferentes, né? Mas, como diz aqui, no entanto, isso não significa concordar com atitudes desajustadas ou aceitar o uso abusivo do álcool ou de outras drogas. Respeitar as diferenças significa assumir o nosso papel dentro de casa, cuidando para que não haja inversão ou confusão nas atribuições de cada um. Então, aquilo que eu estava falando, a gente não pode permitir que as pessoas invadam, né, ou quebrem, achem que podem fazer o que quiserem. Não, acima de tudo está o respeito. Então, o respeito às regras, à disciplina da casa. Então, por isso que é muito importante a conversa, né? A troca de ideias, os acordos entre as pessoas, porque o que é tratado não é caro. Sempre digo isso. Quando é tratado não é caro. Pode ser até que lá na frente a gente possa achar assim, não é o ideal. Não, isso não foi o ideal. Mas naquele momento era o que eu tinha. Eu posso mudar essas regras no meio do caminho, eu posso mudar algumas atitudes, mas tudo isso tem que ser divulgado, esclarecido, tudo tem que ser aberto para que haja compreensão, porque se a gente não compreender, como é que a gente vai respeitar? Eu não estou compreendendo o que você quer. De repente eu não vou respeitar porque eu simplesmente não compreendi. Então tem que ser tudo muito claro, é muito importante esta transparência nas nossas definições, né? Principalmente se tratando da família, né? Não podemos esquecer que a família é a microsociedade. É importante que tenhamos esses cuidados conosco, né? Com os nossos filhos, com o companheiro, enfim, com todas as pessoas que amamos ali, para que fora dali aquilo se estenda. Tudo é aprendizado, começa dentro de casa e vai para fora da forma que a gente aprendeu. Não é isso? E lembrando que toda instituição precisa de uma hierarquia. Esta hierarquia tem que estar estabelecida e isso não vai ser diferente na nossa casa, né? Tem que haver essa hierarquia. Tem que ter o líder, né? Aquele que orienta, aquele que embasa tudo, para que
o restante possa cumprir os seus papéis, né? A família também é uma instituição social, não podemos esquecer disso, e que precisa de regras claras, e os filhos precisam saber que a casa é de todos, mas existe um comando e não são eles que possuem esse poder. Isso é muito importante que a gente foque no que está sendo colocado aqui. Nós vemos hoje na sociedade crianças de 3, 4 anos de idade mandando na casa. As pessoas fazem, mas ele não pode ser contrariado. Gente, não é assim. É o reizinho da casa. Essa criança vai crescer completamente desestruturada. Quando ela for para a sociedade, ela vai sofrer, porque a sociedade não vai cuidar e aguentar as coisas que as pessoas em casa fazem, né? Então, cada um tem que ter a consciência daquele seu papel, e que acima, os pais estão hierarquicamente acima dos filhos, eles são responsáveis pelos filhos, eles têm que agir de forma diferenciada como líder, né? Porque nós temos mais experiências, né? Como eu brinquei esses dias atrás, nós somos jovens há muito mais tempo, então nós temos mais experiências. Podemos até vir a aprender muito com eles, porque essas crianças, elas vêm hoje em dia muito mais preparadas para esse mundo, muito mais evoluídas, né? Eu tenho exemplo assim do meu neto de 4 anos, que ele diz coisas que eu fico de boca aberta, mas isso não quer dizer que ele pode fazer o que ele bem entender. Não, ele tem que respeitar as regras, ele tem que ter disciplina, ele tem desde pequeno, porque quanto mais a gente deixa passar o tempo, mais difícil fica corrigir. É muito mais fácil orientar, né? Educar do que reeducar. Reeducar é mais complicado, porque as crianças já criaram hábitos, maus hábitos, né? Maus hábitos. E aí é complicado, porque já está no vício, né? No vício de fazer errado. Fazer o certo fica mais complicado. E esta semana, que é a nossa segunda semana, o enfoque é eu e o outro, exatamente isso. O outro, lembrando, qualquer pessoa, né, que amamos, da nossa convivência direta, um familiar, filho, marido, pessoas que queremos bem, não estamos saindo para a sociedade ainda, estamos dentro de casa, na família, e as pessoas que estão, né, mais direcionadas ao nosso convívio diário. E aí nós temos algumas reflexões importantes, né, para a gente poder avaliar de que forma ele está assumindo o papel dele, seja ele o pai, a mãe, o filho, o irmão, a esposa, o marido, o tio, aquele que está convivendo ali no dia a dia. De que forma ele está assumindo o papel dele? Ele está cumprindo com os seus deveres? Ele está tendo os seus direitos respeitados, né? De que forma está isso? É importante que a gente reflita a respeito, para que, se tiver errado ali, nós possamos sentar e determinar em grupo qual é o papel de cada um.
claramente, como já foi dito anteriormente, né? Então aí cai na segunda reflexão, na segunda pergunta. Como está a hierarquia dentro de casa? Essa hierarquia existe? Ou todo mundo manda em todo mundo, ninguém manda em ninguém? Como é que está isso, né? Existe um líder ali colocando essa coisa na ordem, né? Orientando, delegando quando há necessidade. Como é que está isso? Né? É uma tarefa meio árdua a de líder. É uma tarefa árdua, sim, porque nós erramos muitas vezes, né? Mas o básico nós temos em mente o básico, né? Para darmos o melhor de nós, sabendo que podemos errar e que podemos ter que corrigir. E isso também tem que estar muito claro, tanto para a gente quanto para o outro, né? E como é que eu posso ajudar o outro a corrigir-se considerando direitos e deveres nessa hierarquia, né? Porque se o outro não está habituado a isso, ou se ele está desajustado com relação a isso, como é que eu posso fazer para colocar essa vivência, né, de forma positiva, sem briga, sem discussão, né, de uma forma mais ponderada, né? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer? Né? A gente não pode esquecer, já foi dito que primeiro sou eu, então eu preciso ver se o meu papel está sendo cumprido. Eu estou cumprindo aquilo, está bem do jeito que eu estou realmente desempenhando aquele papel dentro da hierarquia, ou de repente ele não está cumprindo o direito ou o dever dele, ou o direito não está sendo respeitado em função de eu não estar fazendo o que eu devo fazer, né? Então eu acabo desrespeitando e pondo tudo a perder. Então a gente precisa, sempre que a gente vai analisar o outro, primeiro analisa-se a si próprio, né? E vamos ver como é que eu estou no meio disso tudo. E aí sempre a proposta é sentar, determinar. Olha, isso aqui não está bom, ou isso está. Como é que a gente pode, né, fazer essa união de forças, né, positivas? Eu sei que nesse momento é um momento até muito delicado, porque as pessoas estão tendo que conviver quase que 24 horas por dia, né, dentro de casa, trabalhando com crianças, tudo é muito complicado. Então, nesse momento, principalmente, se a gente consegue equilibrar esse direitos e deveres, aí esse papel de cada um, fica mais fácil. Fica mais fácil a convivência, né? Fica mais fácil essa convivência mesmo que nós estamos tendo que ter de maneira mais atuante atualmente, né? As pessoas não podendo sair para trabalhar, as crianças não tendo aula, ou tendo aula virtual, tudo isso, gente, está muito complicado, a gente tem que reaprender, né? A gente está tendo que reaprender a usar de uma forma diferente, né? Porque tudo está diferente de um ano para cá. Então nós temos que nos reajustarmos,
né? Pode ser que tudo aquilo que eu coloquei há 2 anos atrás tenha que ser revisto, porque hoje eu estou numa situação bem diferente, né? Então essas reflexões são individuais mesmo, para que cada um possa pensar. Eu sempre recomendo que as pessoas sentem, escrevam isso. Quando a gente escreve, para depois a gente ler, fica muito mais fácil. Então, uma das coisas é que nós devemos ensinar os nossos filhos a amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas, né? A coisa do ser, né? O importante é o ser e não o ter. O ter é secundário, né? Então, essa é uma das nossas missões. Dentro dos nossos deveres está isso aí, os ensinamentos, o encaminhamento, né? Nós estamos aqui para mostrar caminhos, né? Pai e mãe existem para mostrar caminhos. Nós podemos, até uma certa idade, controlá-los, mas nós não estamos fazendo isso para controlá-los, nós estamos fazendo isso para orientá-los em suas vidas futuras, individuais, né? Porque um dia eles saem de casa e eles vão resolver o que eles querem fazer da vida. Mas a base de tudo é em casa. Então a gente tem esta responsabilidade, é uma responsabilidade grande. E para a gente terminar, eu vou colocar aqui um trechinho do Padre Haroldo, né? Cada princípio a gente tem um trechinho do livro do Padre Haroldo que tem ligação direta com os princípios, né? Então ele diz assim: se cada parte, pai e filho, admitir a sua personalidade, o seu papel, o seu posto e respeitar ao outro, buscando usufruir o que ele tem de melhor, ambos serão beneficiados, pois, afinal, a relação entre pais e filhos é uma das mais importantes depois da relação conosco e com Deus, né? Com Deus e com nós mesmos, conosco. Então, essa colocação do Padre Haroldo é bastante importante, é bastante para que a gente pense, né? Para que a gente possa avaliar, né? Avaliar de forma bem positiva, né? Que é muito importante que a gente tenha essa relação saudável, né? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente fica achando e querendo, né, que os nossos filhos sejam iguais a nós, que eles tenham um modo de pensar exatamente como nós, e nós sabemos que não são assim as coisas, né? Cada um tem a sua personalidade e nós não estamos aqui para clonar nada, né? Nós gostaríamos muito de ter este poder, né? O poder de definirmos porque queremos o melhor na vida deles. Mas nós não temos esse poder, né? O que nós podemos dar é aquilo que nós sabemos. O que nós temos de melhor é passar a eles. Se eles lá no futuro vão ou não, né, usar isso,
nós não sabemos, nós não temos a possibilidade de saber. Porém, a nossa responsabilidade é a orientação, é mostrar caminhos, né? E aí a escolha é individual. Nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que nós já fomos crianças, que nós já fomos adolescentes, jovens, né? Que nós já tivemos muitos atritos com nossos pais, porque as gerações são diferentes, né? E o quanto, né, nós muitas vezes queremos fazer diferente do que nossos pais exigiam mais e a gente deixa a coisa mais rolar solto porque a gente não concordou com muita coisa, mas a gente esquece que graças a todas essas exigências que nos foram impostas por nossos pais é que nós somos o que nós somos. Nós nos construímos em cima desse alicerce. Então, o alicerce que é dado pelos pais é muito importante. E é isso que nós temos que lembrar, né? Eles vão seguir a vida deles da maneira que eles quiserem, né? Inclusive usando ou não usando drogas. Infelizmente, a gente tem que encarar isso dessa forma. Só que, em casa, isso não é permitido. Você quer fazer, você vai fazer lá fora. Ou você vai fazer quando você cuidar da sua vida, né? Nós temos algumas atitudes que têm que ser bem assertivas, porque senão nós perdemos o pé de tudo. O pé de nós mesmos, né? E aí fica muito complicada a nossa vida, né? O recado de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Semana que vem estaremos aqui de volta. Aí nós vamos ainda dar continuidade a este mesmo princípio, focando na terceira semana, falando um pouquinho da sociedade. Se gostaram, curtam no canal, se inscrevam se não forem inscritos no canal, curtam, compartilhem o vídeo. Pode ser que outras pessoas também precisem de orientações, né? Todos nós estamos aqui para nos orientar, né? Eu costumo dizer que eu é que preciso mais que todos, porque sou eu que o que eu estou fazendo aqui é para mim, ok? Gente, força, fé, alegria. Espero que a semana que vem eu tenha uma posição com relação às nossas reuniões. Vamos torcer para isso e espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Muita saudade de todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo a todos. Até.